Eu estou aí em Isaías capítulo 31. O texto tem apenas 9 versos, eu quero ler com vocês o capítulo todo, tá bom? Para que nós tenhamos uma boa compreensão da profundidade do texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 31. Diz assim o texto: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda daqueles que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim diz o Senhor dos Exércitos: o Senhor descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la, salvará, poupará e livrará. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele quem de fato vos afastardes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes serão espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Que Deus abençoe essa porção da palavra do Senhor em nossos corações. Quando eu bati aqui o olho na iluminação que tem atrás de mim, depois foquei aqui no texto, a minha visão ficou embaralhada, tá bom? Então me perdoe aí por conta dessa leitura. Quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor conduza o nosso coração para o centro da Tua vontade. Fale ao nosso coração, Senhor, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão, o nosso tema hoje é somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Nós estamos diante de mais um ai do profeta Isaías. O profeta lamenta diante dessa situação do povo de Deus. É claro que ele está visualizando todo o cenário que o povo de Deus está inserido, ele está observando, ele está vendo o desprezo das pessoas em relação ao Senhor e à sua obra, esse afastamento das pessoas em relação à obra do nosso Deus, e aí o profeta Isaías faz mais um lamento. Se você esteve nos acompanhando nos últimos estudos, você deve se lembrar que na última quarta-feira eu falei a respeito dos ais, 6 ais, que Isaías pronuncia lá no capítulo 5, e agora nós estamos aí no capítulo 31, e mais uma vez Isaías vai usar esse lamento, a expressão ai tem a ver com lamento fúnebre. O pastor Bruno, inclusive, nos explicou muito bem a esse respeito, mas é uma visão de um lamento fúnebre diante de algo que está morto, mas que visa a restauração. Então, Isaías lamenta e mostra a situação caótica de idolatria do povo. No entanto, Isaías aqui está lamentando e chamando o povo ao arrependimento. Ele lamenta e, ao mesmo tempo, ele faz um diagnóstico. O diagnóstico é: esse povo está longe do Senhor, esse povo precisa voltar para os braços do Senhor. Então, ele faz o diagnóstico, mas ele também
fala do remédio. Qual que é o remédio? Voltar, converter-se ao Senhor, ou seja, abandonar essa questão da idolatria e voltar para o Senhor, como nós veremos daqui a pouquinho, tá bom? Então o texto está mostrando isso, que Deus não estava sendo adorado na sua exclusividade. Por isso eu coloquei esse tema, somente o Senhor é Deus. Nós temos apenas e tão somente um Deus. Por isso que todo o Antigo Testamento vai trabalhar com a ideia de que Deus é único. Não há outro Deus no nosso coração e o povo de Deus não pode ter ou acolher dentro dele, dentro da vivência desse povo, outros deuses, ou confiar em demasia nos homens e na possibilidade da força desses homens. Basicamente, aqui o texto vai falar do Egito, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: o povo de Deus é um povo santo, separado, exclusivo para o louvor e adoração do nosso Deus. Então, nessa noite, eu quero mostrar 3 pontos importantes aqui nesse texto, em que o profeta está diante do povo, lamentando essa situação e também convocando o povo para uma verdadeira relação com o nosso Deus. Em primeiro lugar, o profeta lamenta o desvio do povo. Ele tem uma visão do povo e ele lamenta. Então, se você acompanhar aí no versículo 1, o texto diz assim: ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro. Então, o que o profeta está dizendo é o seguinte: eu lamento ao contemplar e ao visualizar que pessoas do povo de Deus vão buscar força e refúgio no Egito e não no Senhor. Olha que incrível isso. Ele lamenta, ele fala assim: ai daqueles que buscam socorro no Egito. Então o profeta está falando o seguinte: há muitas pessoas que descem para o Egito buscando socorro, e aqui descer tem a ver com a posição geográfica, né? Então esse fato, na realidade, vai remontar outro fato histórico que está lá em Gênesis, quando todo mundo passava por aquela grande fome, e Faraó, lá no Egito, tinha então guardado muitos cereais e conseguiu então ajudar muitas nações, e as pessoas então desciam para o Egito à procura de mantimento, de alimento. Aí temos a história de Jacó, de José, e aí nós podemos então ter esse panorama, ou esse fato, esse ato de descer ao Egito já havia acontecido no contexto bíblico. Então havia muito essa ideia de buscar aquilo que o Egito poderia produzir, poderia confeccionar em termos de ciências, em termos de tecnologia da época, em termos de produção, irrigação de plantações. Então, o Egito sempre foi muito conhecido como um berço de fertilidade, porque eles conseguiam sempre reverter situações climáticas, por exemplo, conseguiam fazer as irrigações, tinham muitos carros, muitos cavalos, tinham muita tecnologia, tinha toda aquela a ideia da ciência do Egito. Então, o que o texto está dizendo para nós é que o povo, ao invés de confiar e buscar socorro no Senhor, eles fogem e eles descem para o Egito. E o profeta aqui está questionando basicamente isso, que o povo não estava priorizando o Senhor, o povo estava priorizando uma outra nação, uma outra referência, e Deus não estava no centro da história do povo. Então, isso aqui é muito alarmante, por isso Isaías faz essa denúncia, ele faz esse coro de lamento. Ele lamenta porque, ao invés do povo e a sua liderança buscar refúgio, buscar orientação, socorro na parte do Senhor, eles estão buscando em uma outra nação que basicamente não teme a Deus, que não vive para o louvor da glória do Senhor. É claro que não há nenhum problema em buscarmos ajuda de pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Mas o que o texto está mostrando para nós, é o que está em pauta aqui, é que Deus não era a prioridade. O profeta está questionando isso. Deus é a prioridade do nosso povo, nós somos povo do Senhor. E basicamente Isaías vai dizer que o povo estava traindo a Deus, buscando o Egito e buscando socorro no Egito e não buscando socorro no Senhor. A infidelidade do povo se dá quando eles buscam o Egito em detrimento de buscar o Senhor. E esse comportamento de desprezar o Senhor, infelizmente, é muito visível e muito patente na vida de muitas e muitas pessoas, inclusive de algumas que se dizem cristãs. Porque, assim,
Eles não buscam o Senhor. A prioridade é ouvir outras pessoas, outras possibilidades, e aí, depois de que ouviram muitas e muitas coisas, buscaram refúgio e segurança, ou suposta segurança em tantas outras demandas mundanas, pagãs, é que eles vão se lembrar de orar, de buscar o Senhor, de consultar a Deus. Então, infelizmente, esse tem sido um padrão de muitas pessoas. Eu espero que não seja, de fato, de verdade, o padrão da sua vida, que você não tenha esse comportamento de abandonar o Senhor e de buscar outras referências, de buscar outras ideias, porque na realidade Isaías está mostrando aqui que há uma disparidade muito grande. Enquanto o Egito é símbolo do paganismo, por exemplo, Deus é o Santo de Israel. O texto vai dizer para nós que eles não buscaram ao Senhor, o Santo de Israel. Eles abandonaram o Santo de Israel para buscar um outro povo e uma outra orientação. Então, veja, é como se você, por exemplo, passasse por um momento extremamente difícil, uma adversidade, uma provação, uma tribulação muito grande, ao invés de você buscar a presença do Senhor, ou vamos fazer uma aplicação aqui, buscar conselhos cristãos, ou buscar refúgio na sua igreja local, você procurasse uma outra denominação religiosa que não tem nada a ver com o cristianismo. O que você estaria demonstrando é que você não confia no Senhor, que o Senhor, de fato, não é seu refúgio. Você até diz, até canta que Deus é seu refúgio e fortaleza, mas ele não se materializa na sua busca, na sua entrega. Então é isso que Isaías está questionando aqui no primeiro verso. Isaías também afirma que somente o nosso Deus é sábio, porque havia ali aquela ideia de que a sabedoria estava no Egito. O autor aos Hebreus vai dizer que Moisés rejeitou toda a ciência do Egito. Quando morei na cidade de Campinas, eu me lembro que ali no centro eu via muitos adolescentes e jovens com uma camiseta. Eu achava muito estranha os dizeres. Depois fui pesquisar. Nas camisetas eles traziam assim, era uniforme escolar, culto à ciência. E aí depois eu descobri que é o nome de uma escola e tal, e tem esse nome, culto à ciência. Fico imaginando, então, culto ao Egito, essa ideia da ciência, de toda a tecnologia que estava no Egito. Então, havia-se essa ideia de que o Egito era o berço da sabedoria. E no capítulo 31, versículo 2, nós vamos contemplar que Isaías está dizendo o seguinte: na realidade, o nosso Senhor é sábio. Isaías está fazendo, na realidade, uma forte e dura crítica aos diplomatas de Judá que se achavam sábios por fazerem conexões políticas com o Egito, julgando que essa estratégia seria um exemplo, por exemplo, de sabedoria diplomática. O que está por detrás do texto é o seguinte: os diplomatas de Judá, do povo de Deus, ao invés de buscar força e refúgio, socorro no Senhor, estavam fazendo conexões políticas com o Egito, buscando fortalecer o povo. Lembrando todo o pano de fundo, a Síria era o grande inimigo, a Síria haveria de pressionar o povo de Deus, e aí, sabendo de tudo isso, sabendo e sendo avisado, o que os líderes fizeram? Vamos fazer conexões, vamos fazer parcerias, vamos fazer algumas concessões para que a gente tenha o braço forte do Egito nos apoiando. E aí, basicamente, Isaías vai dizer o seguinte: vocês pensam que isso é sabedoria, mas na realidade a sabedoria está no Senhor, e a sabedoria só se encontra quem anda e teme com o Senhor. Haja vista que o sábio Salomão vai dizer para nós que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se não há temor, não há sabedoria. Então, o sábio Deus, ele fala e ele executa. O sábio Deus planeja e realiza. Ele fala e ele cumpre aquilo que ele disse. Ele é sábio em tudo. Em outras palavras, só o Senhor é soberano, só o Senhor é sábio. E aí, então, nós temos essa expressão aí no versículo 2. Todavia, o nosso Deus, o Santo de Israel, este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Então, Deus não mente.
Deus não volta atrás naquilo que foi dito. Enquanto as pessoas estavam buscando refúgio e segurança no Egito, Isaías está dizendo o seguinte: vocês precisam voltar a confiar na sabedoria do nosso Deus. E aqui cabe basicamente uma aplicação para nós. Quantas vezes nós pensamos que a sabedoria está com outras pessoas, mas na realidade a sabedoria está com aqueles que temem a Deus, que vivem para Deus, que se submetem a Deus. Quantas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que são fora desse convívio e dessa ambiência cristã e desprezamos os conselhos de pessoas que temem a Deus? Quantas vezes buscamos sabedoria em tantos e tantos profissionais e nos esquecemos de nos aconselhar com pessoas da nossa comunidade, com os nossos líderes, e julgamos que isso é muita sabedoria. Como uma irmã, uma vez, que chegou para mim com alguns livros para educação de filhos, julgando ser muito sábio e falando de educação de filhos e mostrando alguns materiais, eu falei assim: e os livros cristãos que a irmã tem sobre criação de filhos e que mostram a sabedoria bíblica sobre a criação de filhos? Ela falou: não tenho. Mas esses aqui são melhores. São melhores? Será? Será que os conselhos do mundo são melhores do que aqueles conselhos de pessoas que andam com Deus e temem a Deus? Que Isaías está dizendo o seguinte: vocês estão buscando essa falsa sabedoria do Egito, enquanto vocês têm uma fonte de sabedoria, que é o nosso Deus. O nosso Deus, sim, é sábio. E aí Tiago vai dizer para nós que se alguém tem falta de sabedoria, tem que pedir a Deus, que Ele dá sabedoria. E é claro, amados irmãos e irmãs, que em alguns momentos da nossa vida nós não temos a sabedoria para lidar com determinadas demandas, determinadas dificuldades, desafios que a vida apresenta a nós. E o que precisamos fazer? Reconhecer, em primeiro lugar, que não temos essa sabedoria e buscar no Senhor, que é a fonte da sabedoria, porque Ele pode dar a nós a sabedoria para resolvermos as nossas questões. E as questões, por exemplo, que envolvem a igreja. É triste, por exemplo, falando em relação à igreja, de igrejas que, por exemplo, procuram a orientação, condução, uma espécie de treinamento para a sua liderança, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí, na realidade, algumas comunidades transformam os seus líderes, na realidade, como se fosse uma empresa. A consultoria não é cristã. E se não é cristã, para nós não serve. Nós precisamos da sabedoria cristã, e a sabedoria cristã está em Deus. Então, o que Isaías está dizendo é o seguinte: eu preciso lamentar, porque vocês abandonaram a fonte da sabedoria, estão buscando sabedoria no Egito. No Egito você tem ciência, no Egito você tem filosofia, no Egito você tem tecnologia, e podemos usar tudo isso sem problema nenhum. No entanto, o que o povo de Deus precisa é de sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus. Não é essa sabedoria intelectual, mas é a sabedoria da vivência com Deus, do temor com o Senhor. Mas Isaías também, no versículo 2, ele vai falar do julgamento. Ele alerta o povo dizendo: olha, esse Deus que é sábio, ele vai se levantar contra a casa dos malfeitores e contra todos aqueles que ajudam a praticar a iniquidade. Deus usa Isaías para dizer para nós que ele vai se levantar contra as casas dos malfeitores, contra todas as famílias que praticam a maldade e vivem nesse padrão da iniquidade. Fazendo a lição de casa, malfeitor aqui, na expressão hebraica, tem a ver com aquelas pessoas que praticam crimes. Ou seja, Deus está contra as casas, as famílias que praticam crimes, que vivem uma maldade extrema, que vivem praticando ações deploráveis, com uma vida moral extremamente corrompida. A expressão iniquidade tem a ver com essa prática do pecado que já fugiu do controle, em que as pessoas vão praticando o pecado como se fosse algo normal e não sentem arrependimento diante da prática do pecado.
Então, o que Isaías está dizendo é o seguinte: vocês abandonaram a sabedoria que está no Senhor e por isso vocês se tornaram malfeitores. Então veja que todas as vezes que nós abandonamos a Deus, que desviamos do Senhor, nos afastamos dele, o nosso comportamento, o nosso hábito, os nossos pensamentos ficam extremamente corrompidos e não demonstram a sabedoria. Caminham para a prática da iniquidade. E aí, ao invés de nos tornarmos pessoas bondosas de Deus, acabamos recebendo esse título de malfeitores. Entramos então no versículo 3, quando Isaías diz para nós que os egípcios não são deuses, eles são homens. Isaías aqui está mostrando claramente a idolatria que havia na figura do Egito e de todos aqueles que moravam ali. O povo estava incorrendo naquele grave pecado em que Paulo coloca lá em Romanos, que as pessoas estavam adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Ao invés de reconhecer que o Egito, sim, tinha muita tecnologia, tinha muita ciência, muitos estudos, e reconhecer que isso veio de Deus, foi capacidade de Deus dada para aquele povo, não. Eles estavam adorando a criatura ao invés do Criador. Ao invés de eles olharem para o Egito e ver que Deus havia abençoado o Egito com muita inteligência, não, eles estavam adorando os egípcios. O povo estava cometendo esse grave erro. Eles estavam endeusando. Isaías vai dizer o seguinte: eles são homens, eles são humanos, eles não são deuses. Vocês estão dando uma ênfase muito grande nisso, mas eles não são deuses, eles são homens. Isaías aqui aponta para duas possibilidades: homem ou Deus, carne e espírito. Os egípcios são homens e não deuses, pois há um somente Deus, que é o Senhor, e o povo de Deus deve adorar somente a Ele. A nossa adoração é exclusiva ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os cavalos dos egípcios são carne, não espírito. Olha o que Isaías está dizendo. Eles são carne, eles não são espírito, porque até os cavalos eram endeusados. Havia uma tradição na época dizendo que até os cavalos dos egípcios eram mais fortes, mais velozes. E assim eles confiavam nos cavalos e nos seus cavaleiros e não conseguiam confiar em Deus. Olha que absurdo. Eles confiam na criatura que Deus fez e não conseguem confiar naquele que fez o cavalo. Confia na força do cavalo, confia. Confia na força do cavaleiro, confia. Confia nos carros de guerra, confia, mas não confia naquele que é Deus, que deu toda a inteligência para o homem fazer os carros e deu a força ao cavalo. Isaías aqui está denunciando essa idolatria e mostrando que o ser humano é idólatra, que ele consegue se curvar diante de um egípcio, mas não consegue se curvar diante do Santo de Israel. É o ser humano idolatrando e adorando a fragilidade e a impotência da obra criada, inclusive toda obra criada está debaixo do pecado e não consegue adorar o Santo de Israel que governa todas as coisas. E aqui tem um simbolismo poético muito interessante, porque Isaías fala do cavalo, e o cavalo é um símbolo de força. Vale lembrar que, por exemplo, o rei Salomão, quando ele quis fazer uma conexão com o Egito, ele fez o casamento, ele se casou com uma das filhas de Faraó, e o texto lá de Reis vai dizer para nós que o povo de Deus recebeu mais de 40 mil cavalos egípcios e 12 mil cavaleiros. Os israelitas, na realidade, estavam confiando mais na cavalaria e nos seus cavalos e nas carruagens egípcias do que no próprio Senhor Deus. Olha que absurdo. Então, para eles, a força estava nos cavalos egípcios e não no Senhor. Eles estavam olhando a força dos cavalos e a força dos homens, mas estavam se esquecendo que eles estavam diante do Todo-Poderoso. E quantas vezes nós pensamos que nós estamos diante de homens, de pessoas extremamente poderosas, e nos esquecemos que nós vivemos ou deveríamos viver debaixo do olhar daquele que é o Todo-Poderoso? Tem, inclusive, um salmo, Davi vai dizer para nós assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos
no nome do nosso Senhor Deus. Isaías, mais uma vez, tem uma sentença de juízo. Ele está falando o seguinte: olha, vocês estão confiando nos cavalos dos egípcios, vocês estão confiando na força do Egito, mas eu quero dizer para vocês que a mão de Deus há de destruir vocês se vocês não se arrependerem. É muito interessante Isaías usar essa ideia da mão de Deus, falando o seguinte: olha, essa mão de Deus vai destruir tanto o auxiliador, o Egito, como aquele que está sendo auxiliado, que é o povo de Deus. Todos aqueles que estão se desviando do Senhor sofrerão com a punição, e a expressão hebraica é muito forte, fala de destruição, porque estão abandonando o Senhor, e Deus vai colocar a mão. Todos eles serão destruídos. Então, o que Isaías está fazendo? Isaías está lamentando e falando o seguinte: olha, eu vejo que vocês estão completamente longe do Senhor. Segundo lugar, o profeta alerta para o juízo de Deus. Ele fala: olha, vocês pensam que vocês estão imunes ao juízo de Deus, mas Deus irá aplicar a justiça. Porque uma das características marcantes nos profetas é ouvir a voz de Deus e falar aquilo que ouviram da parte de Deus. É muito comum você, ao ler os profetas, encontrar a expressão assim diz o Senhor. É o recado de Deus, a orientação de Deus. Isaías aqui vai fazer uma comparação muito interessante, uma espécie de parábola, falando do leão e do cachorro do leão e dos seus pastores. Ele usa a imagem, a figura do leão que tem a sua presa em suas garras, e quando o leão tem a sua presa grudada em suas garras, ele não solta por nada. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte: Deus vai destruir tudo, mas ele vai segurar em suas mãos, em suas garras, usando essa linguagem poética, o seu povo. Então, o que nós podemos confiar e podemos descansar é que nós estamos nas garras de Deus. Deus, aqui, usando essa linguagem metafórica, Isaías está dizendo assim: Deus é o leão. E quando o leão ruge, ele ameaça os seus, como que eu posso dizer, os seus oponentes. Então ele ruge, ele mostra com o seu brado que ele está ameaçando. Eu falo: não vem aqui, eu vou defender isso que está em minhas mãos. Não ouse chegar perto do meu povo. Mas por isso Isaías está dizendo o seguinte: olha, vem a destruição. Deus irá preservar aqueles que confiam nele. Então, qual que é a diferença? Uns confiam e vivem para ele, e outros rejeitam e abandonam o Senhor. E a sentença do Senhor é o seguinte: o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar lá no monte de Sião e sob o seu outeiro. A sentença está aí. E olha o que Isaías está dizendo: Deus vai preservar nas suas garras aqueles que andam com ele. Versículo 5. Aqui no versículo 5 nós temos Isaías falando que o nosso amparo vem do Senhor. Inclusive, ele usa alguns verbos muito fortes aqui para mostrar a intervenção do nosso Deus. Deus irá amparar a Jerusalém, ou seja, o seu povo escolhido. E os verbos que ele usa aqui é muito interessante. Ele usa amparar, proteger, salvar, poupar e livrar. Então, em outras palavras, esse leão vai amparar o seu povo. Esse leão vai proteger o seu povo. Esse leão vai salvar o seu povo. Esse leão vai poupar o seu povo. Esse leão vai livrar. E todos esses verbos vão mostrar para nós o cuidado do Senhor. Mas antes desses verbos entrarem em consonância com todo o conteúdo que Isaías está colocando aqui no capítulo 31, ele usa um outro verbo ainda, dizendo que o Senhor vai pairar sobre o seu povo. Então, Deus estará sobre o seu povo. Olha que imagem linda. Ele sai da ideia do leão que ruge, que esbraveja, que mostra a sua força, a sua imponência, mas ele fala que Deus vai descer como uma ave e vai sobrevoar o seu povo. E sobrevoando o seu povo, ele vai amparar, proteger, salvar, poupar e livrar. Aqui nós aprendemos que sempre quando Deus dá uma sentença, ele dá oportunidade ao arrependimento. Ele aponta para o julgamento a fim de que as pessoas percebam a gravidade de viver longe dele por toda a eternidade e se arrependam. Que voltem para ele com seus corações
quebrantados, contritos. Aprendemos aqui que nós somos protegidos de Deus, mas precisamos viver para Ele. E lembrar aqui do Egito, são homens, eles não são deuses. Nós não podemos confiar na força dos cavalos. E aqui nós poderíamos fazer muitas aplicações. Quantas pessoas que acreditam na força da tradição da sua família? Quantas pessoas que acreditam na força do seu dinheiro, na força da sua saúde, na força do seu patrimônio, na força da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, do seu político favorito ou preferido? Quantas pessoas que estão confundindo aonde está de fato a verdadeira força? E o que o texto está dizendo, e o profeta está falando para nós é o seguinte: haverá destruição, sim. Haverá juízo de Deus, sim. Quem não se arrepender, quem não reconhecer que a força está com Deus, o Todo-Poderoso, irá padecer, porque a mão dele vai pesar. Eu acho muito forte essa expressão, e às vezes nós usamos essa expressão. A mão de Deus vai pesar. Isaías está dizendo o seguinte: olha, a mão de Deus é pesada. E ela vai alcançar aqueles que estão vivendo uma vida em rebeldia à sua presença. Se você não abandonar a idolatria, a mão de Deus vai pesar. Se você não abandonar a desobediência, a mão de Deus vai pesar. Terceiro e último lugar, para caminhar, porque hoje eu extrapolei aí o horário, já avancei 1 hora de live. Em terceiro e último lugar, o profeta convoca o povo ao arrependimento. Chegamos aqui na parte boa do texto. É claro que todo texto tem aplicações boas, né? Mas aqui chegamos no momento em que o profeta chama, convoca o povo ao arrependimento. E uma das funções dos profetas é chamar o povo ao arrependimento, fazer essas convocações. Olha, assim diz o Senhor, saiam dessa vida de rebeldia e voltem-se para Deus. Verso 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel. Olha que incrível. Ele está falando para o povo de Deus. Porque às vezes nós pensamos que conversão tem a ver com ímpio, tem a ver com a pessoa que está completamente longe de Deus, moralmente falando, aquela pessoa que tem uma vida muito voltada ainda na iniquidade. É claro que tem essa conversão, sim, mas a conversão que Isaías está colocando aqui é a conversão dos próprios filhos de Israel que estavam abandonando a Deus. Então veja, há um momento em que nós precisamos da nossa conversão no sentido de reconhecer que nós somos pecadores e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Há sim esse momento. Mas quando nós nos afastamos do Senhor durante a nossa vida, durante a nossa jornada, nós também precisamos nos converter. Eu gosto do John Stott quando ele diz que a cada dia nós precisamos converter o nosso coração no sentido de reconhecer os desvios e os descaminhos que o nosso coração está querendo trilhar. Porque Isaías está chamando o povo, falando o seguinte: vocês precisam abandonar a idolatria. Vocês têm que parar de confiar no Egito e confiar em Deus. Eu acho que essa lição e esse chamado de Isaías é muito atual. Nós, como povo de Deus, precisamos parar de confiar em outras forças a não ser na força que vem do Senhor. Precisamos parar de confiar na força política, na força ideológica e confiar no Senhor, porque o Senhor é a grande força nossa. Precisamos parar de confiar na tecnologia. Parece que nós agora vamos ficar reféns da tecnologia, como se a tecnologia fosse a grande força. Mas a força da igreja não está nisso. É claro que, por exemplo, nós estamos aqui transmitindo esse culto por conta da tecnologia, mas nós não podemos colocar a tecnologia em primeiro lugar ou à frente de Deus. Dizer que nós agora conseguimos uma transmissão. Então, veja que nós precisamos tomar esse cuidado. O que está à frente é Deus. Quem tem nos fortalecido é Deus. Não é porque temos a tecnologia que tudo vai ficar fácil. E aí poderíamos colocar tantas e tantas outras coisas aqui, mas o que o texto está dizendo, a expressão hebraica é de conversão, e conversão é um processo de arrependimento, mudança de vida, mudança de rota.
Lembra lá do GPS? Recalculando a rota. Você está indo num caminho que não agrada a Deus e você é orientado pelo Senhor, você faz uma conversão. Quando você está com o seu carro, você faz uma conversão, você faz uma meia volta. É um processo imediato que começa. Você muda e você vai na direção. Então, por isso que eu chamo de processo. Ele acontece em um momento, há um momento da conversão, mas ele se dá também no processo. Então, é claro que, uma vez que nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós já somos dele. Mas em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, e até do nosso dia a dia agitado, o nosso coração começa a procurar alguns atalhos. O que Isaías está dizendo é o seguinte: nós precisamos voltar, nós precisamos de conversão. Porque conversão tem a ver com o abandono dos ídolos. Eu gosto muito da expressão de Paulo, quando ele fala dos nossos irmãos lá de Tessalônica, quando ele vai dizer que eles, ao se converterem, eles lançaram fora os ídolos, eles abandonaram tudo aquilo que era da idolatria. Nós aprendemos na última IBD a respeito da idolatria. O irmão Antônio, o irmão Lucas falaram para nós a respeito da idolatria. A idolatria não é somente uma imagem. Quantas vezes nós idolatramos uma denominação, um pastor, uma pessoa querida da família, um filho, um cônjuge, um time de futebol, um partido político, uma figura, uma celebridade. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu gosto muito, inclusive, daquela expressão quando Paulo está em Atos capítulo 19, lá na cidade de Éfeso, e ali um momento em que os gentios começam a se converter, eles começam a confessar que são do Senhor Jesus, e diz o texto que alguns praticavam magias, e eles jogam tudo aquilo que era da magia no centro da praça, pegam seus livros e tacam fogo. Eles abandonam. Isso é conversão. Conversão é quando a gente abandona a vida antiga, a vida pregressa, a vida de idolatria, a vida de vícios. É quando a gente muda o caminho. Conversão tem a ver com mudança radical. O que Isaías está dizendo é o seguinte: povo de Deus, vamos abandonar essa falsa ideia de que sabedoria está fora, está no Egito. Inclusive, isso toca na igreja. Parece que sabedoria está no ambiente acadêmico, nas universidades, enquanto a Bíblia está falando o seguinte: sabedoria está com as pessoas que andam com Deus. Olhem para aquelas pessoas que são maduras na fé, têm seus cabelos brancos, que já oraram muito, que já tiveram muitas experiências com Deus. Aprenda com essas pessoas. Os anciãos da igreja são as referências de sabedoria. Paulo vai dizer que as mulheres casadas, sábias, maduras, devem educar e ensinar as mais novas, assim como os homens maduros devem ensinar as próximas gerações. É nisso que reside a nossa sabedoria, no fato em que nós tememos a Deus, honramos aquilo que está na Bíblia e ouvimos conselhos de pessoas sábias, mas sábias segundo Deus. A força não está no poder bélico. A força não está no nosso dinheiro, no nosso recurso, na nossa economia, no nosso país, no poder que temos ou que supostamente achamos que temos. A força não está na nossa denominação, a força não está com o pastor, a força está em Deus. E por isso precisamos de conversão, abandono. É interessante, caminhando bem para o final agora, quando Isaías vai falar a respeito que nós precisamos abandonar os ídolos, e aí ele entra no versículo 8, quando ele fala da Síria. Então a Síria cairá pela espada. Não pense não que eu não vou tratar a Síria, eu vou tratar a Síria. Ela está ameaçando o povo de Deus, e vocês querem fazer uma aliança com o Egito para combater a Síria. Eu quero dizer para vocês o seguinte: confie em mim, porque a Síria vai cair, e vai cair pela espada. Inclusive, os seus jovens vão ficar sujeitos a trabalhos forçados. A coisa vai se inverter. Então, Isaías retoma a ideia de que Deus vai proteger o seu povo. Os assírios serão derrotados e eles fugirão da espada. Isaías, inclusive, vai falar do fogo, da fornalha, apontando para o julgamento de Deus. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: vocês estão procurando fazer concessão com o Egito para se livrar da Síria, mas na realidade quem vai tratar com a Síria sou eu, o Senhor. Às vezes nós pensamos que nós é que precisamos enfrentar os nossos inimigos e resolver as nossas questões. O que Deus está nos ensinando nessa noite é que Ele
vai tratar. Eu gosto muito dessa expressão bíblica quando diz que o nosso Deus vai à nossa frente. É Ele que luta as nossas batalhas. O que nós fazemos? Confiamos que Ele tem toda a força, confiamos que Ele é a fonte da sabedoria e vamos tirando do nosso coração os ídolos da nossa casa, tirando os ídolos, queimando, jogando fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Termino com a frase do Mark Dever, pastor norte-americano, quando ele diz assim: o que é arrependimento? Arrependimento é deixar os pecados que você ama e voltar-se para Deus, o Santo, a quem você é chamado a amar. Abandonar aquilo que você ama, renunciar aquilo que você ama, essa idolatria no seu coração, para que você possa, de fato, amar quem você deve amar. Porque a sua e a minha e a nossa vocação como povo de Deus é amar a Deus e não o Egito. Amar a força do Senhor e não a força do mundo. A sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. A força que está em Deus, não nos cavalos dos egípcios, usando essa linguagem metafórica. Arrependimento tem a ver com troca de amores. Você abandona os seus supostos amores para amar somente e tão somente a Deus. É o abandono do amor ao pecado para poder amar o Deus de amor. Arrependimento tem a ver com a renúncia dos prazeres que o pecado supostamente oferece para que nós possamos nos deleitar na presença do Deus Santo, o Santo de Israel. Eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, quando ele chama o povo, ele fala o seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isaías está dizendo o seguinte: gente bonita, gente de Deus, povo santo, o que vocês precisam é de arrependimento. Vocês precisam é de conversão. Ele estava falando somente para os ímpios? Claro que não. Ele estava falando para o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos nos arrepender. Precisamos trilhar, sim, o caminho da conversão. Buscar no Senhor a sabedoria, reconhecer que a força está nele e lembrar que o juízo do Senhor será para aqueles que não se arrependerem. Por isso, lembre-se sempre de Jesus e da pregação apostólica. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Somente o Senhor é o nosso Deus. Somente Ele é o Santo de Israel. Que Deus continue a abençoar o meu, o seu e o nosso coração e abençoar também a nossa igreja, a fim de que a nossa adoração seja exclusiva ao Senhor. Que não tenhamos outros deuses a não ser o nosso único Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Amém?